Já. Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Desperte. Um podcast que veio para despertar em você através da história de pessoas especiais. Eu sempre falo que as histórias, elas nos conectam com a pessoa. Sempre tem algo parecido, desafios e vitórias. Então, é importante que a gente preste atenção na história do outro, porque sempre tem algo que a gente pode absorver para a nossa vida. E eu queria agradecer a vocês que têm dado um feedback muito interessante a respeito do que está acontecendo aqui. Eu tenho feito com muito carinho. As pessoas que vêm aqui, elas são especiais para mim, são pessoas que têm uma relevância, sabe, na sociedade, na comunidade, onde ela vive. E eu queria apresentar hoje a pessoa que vai estar aqui comigo. Ela é muito especial, uma pessoa que eu conheço há tempos, que eu admiro de longe, né? Porque a correria do dia a dia não dá pra gente se encontrar, mas inclusive ela teve num momento muito especial da minha vida, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu queria dizer que já curte a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Se você puder também, gente, vocês assistem, mas tem que se inscrever no canal. Se inscreva, porque aí pode mandar outras pessoas também, pode se beneficiar desse momento. E além de curtir, de se inscrever, compartilhe esse momento. E eu queria agora, então, agradecer por ela ter tirado um tempinho, porque a vida dela é corrida, mas ela tirou um tempinho para estar aqui comigo e poder compartilhar um pouquinho da história dela. Boa noite, Silvia. Boa noite, Simone. Um prazer estar com você aqui no Desperte. Obrigada pela oportunidade. Olha que nós estávamos tentando fazer essa agenda há algum tempo. Sim. Então agora, período que a gente fica aí no estado, é um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. A primeira pergunta que eu faço é sempre para o convidado assim, falar um pouquinho, quem é ele? Quem é Silvia Cristina? Silvia Cristina é professora de língua inglesa, jornalista, autodidata, uma pessoa muito simples, de família simples, do interior do Espírito Santo, é lá que eu nasci, na cidade de Linhares, e que há 20 anos atrás resolveu vir para Rondônia para tentar a vida, para trabalhar. E graças a Deus, Rondônia recebeu a capixaba com muito amor, com muito carinho, nos dando a oportunidade de hoje estar representando o estado. Então eu gosto muito de estar aqui em Rondônia, gosto muito de música, gosto muito de pessoas, fazer trabalho social, que é uma das coisas que você faz com muito amor. Sim. Pelas pessoas, quer fazer da tua profissão algo que é instrumento para levar esperança e resultado para as pessoas, é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Então, social está no meu DNA, saúde está no nosso DNA, que é aquilo que mais aflige as pessoas. Então, eu creio que isso é um pouquinho da Silvia Cristina. Um pouquinho de tudo, né? Meu Deus! É verdade. Quantos dons e talentos, né? E eu acho interessante, assim, que tudo você aproveita, né? O quanto as pessoas também, provavelmente, têm tanta coisa e o quanto ela poderia executar, fazer aquilo que realmente ela nasceu para fazer. E você realmente tem muitas habilidades e faz muito bem todas elas. Amém. Obrigada. E você mas quem que decidiu vir para cá, do Espírito Santo? Você veio porque você veio só, a sua mãe, seus pais, como que foi? Não, eu vim só. Na verdade, eu vim só, eu já estava namorando uma pessoa daqui de Rondônia, então vim para ver se esse relacionamento dava certo, deu super certo, eu me casei. O casamento durou 10 anos, hoje não estou mais casada. Sim. Mas eu sempre falo que deu super certo, né? Uma pessoa que a gente gosta, que admira, que tem o maior carinho. E depois continuamos aqui em Rondônia, trabalhando sempre em veículo de comunicação. Passei no concurso público logo que eu cheguei. Eu sou professora da rede de ensino pública do estado, professora de língua inglesa, e me apaixonei por essa terra. Né? Mas foi impulsionada, vamos dizer, pelo amor. Certo. E aí a Rondônia me abraçou, me deu oportunidades, né, no concurso público, nas emissoras de rádio, de televisão que eu fiz parte.
Então, estar aqui em Rondônia, eu sempre falo com a minha mãe, ela sempre fala, olha, vê se volta para o Espírito Santo. Falei, mãe, voltar só a passeio, porque para morar não tenho vontade. Rondônia é minha casa. Que interessante, mas você veio direto para Ji-Paraná? Direto para Jipa. Ah, sim. Há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás. Entendi. Fazer 21 agora no mês de junho. Que legal. E aí você falou que eu não sabia que você era professora, né? E da onde que veio isso? Pois é, a maioria das pessoas não me conhecem por essa profissão, porque sempre me viram muito na televisão, no rádio. Eu comecei a fazer comunicação aos 16 anos, e é uma história bem hilária, mas ter sido professora partiu de uma dificuldade que eu tive no rádio. Eu sempre estudei em escola pública e o ensino de língua inglesa que nós tivemos nessas escolas sempre foi muito fragilizado. Certo. Nós não saímos de lá falando fluente ou escrevendo fluente. Mas no rádio eu tinha que pronunciar. Eu trabalhava numa rádio FM. Sim. Na época tinha AM, FM, então eram muitas músicas internacionais. E eu era igual papagaio. Então eu ouvia e repetia. Mas eu não entendia, eu não sabia o que estava dizendo. Então eu me sentia uma analfabeta de rádio. Sim. E eu cheguei para o meu patrão e falei, olha, você precisa investir nos seus funcionários. Eu não posso estar no ar tendo que ser papagaio, eu tenho que entender e falar direito a pronúncia da música, porque tem muita gente que sabe, e aí vai falar, olha o tipo de funcionário que tem naquela rádio. E desse jeito eu convenci o meu patrão, que na época, além de mim, ele fez uma permuta no IASEG, e todos os locutores tiveram a oportunidade de fazer um curso gratuito, só que só eu finalizei, porque os locutores desistiram. Eu não, eu fui até o final. Eu fiz o básico, fiz o intermediário e fiz o avançado. Tudo pago pela empresa que eu trabalhava. Aproveitou a oportunidade. Aproveitei a oportunidade que eu não tinha como pagar. Sim. O curso era caro na época. Sim. E aí depois eu me apaixonei tanto pela língua que eu fiz letras português e inglês, me tornei professora de língua, tanto de português quanto inglês. E a oportunidade que eu tive de fazer um concurso e ser aprovada na língua inglesa foi de imediato, porque faltavam professores dessa área. Tinha mais de língua portuguesa do que do inglês. E aí eu tive a oportunidade de lecionar durante 10 anos na rede pública de ensino e lecionei para jovens e adultos. Não me dou muito bem para lecionar para crianças, eu não tenho muita paciência. E lecionei também para índios. Então estou afastada há 10 anos por causa da carreira política, porque não dá para conciliar, mas eu gosto muito de lecionar. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de ir na representação de ensino, preencher um requerimento pedindo licença sem remuneração por causa do cargo político, mas resguardando a minha cadeira, porque é tudo que eu tenho de mais concreto. Entendi. Vida política, ela passa. A profissão não. A minha profissão, eu sou professora e jornalista e eu tenho uma cadeira no Estado que foi conquistada com muito esforço através de um concurso público. Que legal. Ô, Silvia, e a sua infância, como foi? Minha infância. Pensa numa menina que era inquieta. Ah, é? Peralta. Super. Brincou muito? Sim, super. Naquela época a gente brincava muito de queimada, de amarelinha, de pique-esconde-esconde. Betes, não? A minha mãe sempre trabalhou muito. Meu pai trabalhava numa madeireira, ficava 6 meses fora de casa. Sim. Aí a minha mãe teve que trabalhar porque, como não tinha transporte para ele vir sempre, e a gente sempre foi de família pobre, a minha mãe começou a trabalhar para colocar o sustento em casa, porque meu pai aparecia a cada 4 a 6 meses. Sim. E nisso ela nos deixava com os vizinhos para cuidar, e com isso a gente brincava muito, mas eu sempre tive muita responsabilidade. Né, quantos irmãos? Eu e mais uma, eu sou a caçula. Eu sou a caçula, mas apesar de ter uma diferença aí de 4 anos e meio entre eu e minha irmã, mas eu digo que eu sempre fui a mais séria, então eu sempre ajudava, então tinha aquela questão de cuidar da casa também, mas foi uma infância muito gostosa, com algumas dificuldades, sentindo vontade de comer algumas coisas, de ter algumas coisas.
A mamãe era, esses dias, quando nós estivemos juntas, ela falou: minha filha, você sabia que eu marcava o teu material escolar, os teus lápis? Aí eu falei: por quê? Porque eu queria saber que mesmo com dificuldade, porque tinha um lápis que tinha que dar para quase um ano, os lápis de cor, enfim, mas ela marcava porque ela não me permitia chegar com algo diferente em casa. Da dificuldade, mas ela ficava alerta, tipo, ela não tem, mas será que ela vai se alertar, trazer alguma coisa que não seja dela? Então ela me falou isso, ela falou: mas graças a Deus você nunca trouxe. É coisas de mãe, né? Sim. Mas foi uma infância muito boa, graças a Deus. Você acha assim que na sua infância, o que você brincava, o que acontecia na infância, das brincadeiras, tem alguma relação com o que você é hoje? Porque às vezes tem criança que gosta muito de brincar de casinha, de cozinhar, depois se projeta em profissões parecidas. Tinha alguma coisa, essa comunicação que você tem, essa forma... Como que era a Silvia, assim, na infância, né, pré-adolescência, que tem a ver com o que você escolheu para sua vida? Na verdade, não tem nada a ver. Sério? Só que foi uma coisa tão divina, e eu falo e agradeço sempre a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, porque cada um tem os dons. Eu era gaga. Nossa. Eu fui gaga até os 12 anos. Então, pela gagueira, eu era muito tímida, porque hoje se chama bullying, e naquela época se chamava sarro. Tirava sarro. Então, me tiravam muito sarro na escola. Eu evitava falar, eu brincava, mas evitava falar, porque se descobriam que eu era gaga, e aí ficavam rindo da minha cara, né? E aí ficava constrangida, né? E né? aí eu não imaginava que eu fosse me tornar uma locutora de rádio. Como é que uma menina que é gaga, que é tímida, poderia algum dia trabalhar? Eu trabalhei 27 anos em comunicação. Só que, que idade que isso iniciou na comunicação? Aos 16. Você estava ainda no Espírito Santo? Eu ainda estava no Espírito Santo. Quando você chegou aqui, você já também se projetou para isso? Sim, quando eu cheguei aqui em Rondônia, eu tive a oportunidade de procurar emprego em uma das emissoras. A primeira que eu trabalhei foi em Médici. Logo depois tive a oportunidade de trabalhar em Ji-Paraná. E graças a Deus deu tudo certo. A minha mãe disse que ela curou a minha gagueira com uma simpatia. Sim. Naquela época fazia-se muita simpatia. Faz até hoje. E ela disse que foi a simpatia. Fé, né? Que na verdade é fé. É fé, exato. Né? É fé. É a fé. E aí eu nunca mais fui gaga, comecei a trabalhar numa rádio, porque a rádio sempre foi muito próxima das comunidades, especialmente as mais pobres, porque nós não tínhamos televisão. Exato. Então era o rádio. E eu liguei para a televisão, melhor, para o rádio, para anunciar o aniversário de uma professora muito querida. Na época eu fazia magistério. Sim. E eu fiz magistério também. Olha. E a professora era uma querida, professora de psicologia. E o rapaz do rádio falou assim: faz um teste aqui com a gente, porque só tem voz masculina e nós precisamos de uma voz feminina. Falei: cara, você está tirando hora com a minha cara. Eu não tenho dom e jamais passou pela minha cabeça ser locutora de rádio. E ele insistiu, mas eu falei que não. Sim. Falei: anuncia, por favor, muito obrigada, e desliguei. 15 dias após foi o aniversário da minha irmã. E eu liguei pelo mesmo motivo, para anunciar, para parabenizá-la. E um outro locutor, porque só tinha uma rádio onde eu morava, me fez o mesmo convite. Nós estamos procurando uma voz feminina para trabalhar na Rádio Cultura de Linhares. Falei: cara, mas isso aí agora Cheguei em casa, não disse nem que não e nem que sim, pedi para anunciar. Falei: mamãe, me convidaram para trabalhar em rádio. E na época eu ganhava meio salário mínimo. Eu era estagiária numa empresa tipo Emater, né? E a minha mãe falou: minha filha, você ganha meio salário mínimo, quem sabe lá você consegue ganhar um salário mínimo, vai nos ajudar em casa. E eu trabalhava para poder ajudar em casa. Falei: então tá bom, eu vou ligar lá e vou fazer um teste. Se eu passar, mãe, quem sabe eles me dão um salário mínimo, porque eu acho que não pode me pagar menos, porque é uma empresa. E fiz o teste, passei, trabalhei nessa emissora durante 12 anos. Nossa. E logo depois eu vim para cá.
E conforme você ia trabalhando ali, você foi pensando, poxa, é isso que eu gosto? Foi isso que fez com que você firmasse, não, eu sou jornalista? Sim, porque eu não fiz faculdade para ter esse conhecimento. Eu aprendi na prática, por isso que eu sou autodidata. Entendi. Então, eu fui a primeira mulher a fazer um programa de rádio policial. Eu editava, eu fazia mixagem, eu já escrevi tanto para o rádio quanto para a televisão. Fiz de tudo um pouco, de tudo um pouco. Então, eu tive oportunidade, eu me apeguei a isso, porque como eu era de família muito pobre, a minha mãe sempre me ensinava que eu não podia ser igual aos outros. Eu tinha que fazer uma diferença, eu tinha que ser um pouco melhor, eu tinha que me exigir um pouco mais para não perder o emprego, porque o dinheiro ia faltar em casa, a gente ia passar por dificuldades, e também ter a oportunidade de ter algo a mais, de vencer. Então, eu sempre tive isso comigo, do vencer, de tentar fazer algo a mais. Então, isso eu aprendi muito a sério depois que a mamãe me ensinou. A sua mãe foi uma grande mentora para você, né? Mamãe é tudo na minha vida. Foi e é. É. A minha mãe tem 80 anos hoje. Sim. Ela tem 1,5 m, é a dona Alzerita, mora lá no Espírito Santo. É uma pessoa que, apesar da pouca oportunidade que ela teve de estudo, ela estudou só até a 6ª série. Para mim, é uma das criaturas mais inteligentes que tem na face da Terra. Os ensinamentos, o discernimento que ela tem. Então, a minha mãe é uma pessoa que me inspira todos os dias, graças a Deus. E é tão bom, né? Porque a forma que você fala dela fica muito evidente. E os filhos geralmente são os frutos, né? Então, assim, ela é a raiz. Verdade. E realmente tudo aquilo que ela construiu e que ela sonhou para sua vida, e eu acho que ela pensa assim, eu nem sonhava tanto, né? Porque na vida da gente é sempre assim, às vezes quando a gente fala, nossa, eu nem sonhava tanto, e hoje quanta realização. Verdade. Que legal. Como que é o nome dela? Dona Alzerita. Dona Alzerita. Ela trabalhou, ela cozinhou, ela lavou roupa para muita gente. Sim. Para dar conhecida na cidade. Para cuidar das 2 filhas. Sim. Né? Então, eu sou muito grata por tudo que ela fez. Então, tudo que ela pôde fazer por mim, eu me apeguei. A minha irmã foi um pouco mais desleixada, não quis fazer faculdade, Sim. não aceitou tudo. Mas eu não, eu peguei com todas as minhas forças para que eu pudesse falar, olha, quando a senhora precisar de mim, eu vou estar sempre junto. Então, desde os 12 anos que eu trabalho, que eu ajudo, mas hoje especialmente de poder cuidar um pouco mais, de falar, olha, tudo que a senhora fez não foi em vão. Sim. Então, o que eu sou hoje, eu devo à senhora, então é o mínimo que eu posso fazer. Que legal. Ela não quis vir morar aqui? Meu sonho era que minha mãe morasse comigo. Não quer, né? Eu aprendi que essas criaturas, quando chegam a uma determinada idade, eles não querem sair do cantinho deles. Moraram comigo durante 1 ano e 7 meses em Brasília, por Sim. causa do trabalho, mas depois eles começaram a ficar inquietos e eu tendo que vir para Rondônia para poder trabalhar. Então é injusto, né, deixá-los só enquanto eles têm o clubinho deles, o forró deles, os vizinhos, entendeu? A história deles. Então, sempre que posso eu vou, inclusive agora eu estive em fevereiro lá, estive no final do ano, então sempre que posso estou lá com os meus pais e é sempre muito gostoso estar entre família. A família é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Com certeza. Como é importante, né, Silvia, assim, por isso que a gente vê, quando eu vejo jovens que estão perdidos, o quanto ter um incentivo. E às vezes nem pode ser que não venha exatamente da mãe, por quê? Porque muitas vezes a mãe também é vítima de outras vítimas. Nunca teve um incentivo, de acreditar. Eu mesmo, meu projeto, às vezes eu atendo pacientes e depois vai passando o tempo, porque desde 2013 que eu estou com o projeto, e eu pego meninas e falo, vamos lá me ajudar para você aprender uma profissão, e elas começam a atender junto comigo. E muitas vezes já teve casos assim, quando colocar o jaleco, fala, nossa, eu nunca pensei que ia colocar um jaleco, né? E você vê assim o quanto não acredita em possibilidades na vida.
E porque muitas vezes a própria mãe, ela não enxergou isso para ela e às vezes ela não projeta isso para os filhos. E isso é triste, né? Porque a sua mãe fez diferente. E olha, e óbvio que ela fez diferente, mas nem todo mundo absorve da mesma forma, como você falou. Você voou, né? A sua irmã já ficou um pouquinho mais, não quis fazer faculdade, mas isso é muito interessante, é muito importante a gente ter um mentor, ter pessoas que possam nos impulsionar para frente, né? Verdade. Eu lembro que você me convidou para ir na inauguração do seu projeto, o projeto voluntário. Como que é o nome dele? Força na Peruca. Esse projeto foi você que idealizou e por quê? Foi idealizado porque eu tive câncer. Mesmo que eu não tenha perdido todos os cabelos, eu só tive queda. Certo. Mas a maioria das amigas que a gente faz durante o acompanhamento do câncer, a maioria delas estavam carecas. Certo. E eu percebia o quanto que era ruim para a estima delas. Né, que estava sempre baixa. Então, a autoestima na vida da gente é extremamente importante. Até para salvar, até para curar. Porque se eu estou bem psicologicamente, as doenças não chegam muito perto. E a imunidade também, né? Também aumenta. Então, o que eu fiz? Eu sempre ia a Barretos e eu recebia essas perucas de Barretos. Quando a senhora que me encaminhava essas perucas falou, olha, Silvia, eu não tenho mais gente, eu não consigo mais te mandar essas perucas. Você vai ter que se virar. Falei, tá bom. E desafio é bom na vida da gente. Sim. Eu descobri uma cabeleireira em Ji-Paraná que ela sabia. Eu encaminhei 2 voluntárias para aprender a fazer perucas. Nós temos hoje um projeto que há 6 anos, com 10 peruqueiras voluntárias, fazem perucas e a gente entrega gratuitamente para o Brasil todo. Nossa, para o Brasil todo. Já mandamos para São Paulo, para o Sul, para Minas, para o Espírito Santo, mas especialmente aqui em Rondônia. Engana-se quem pensa que a gente só encaminha para mulheres, já mandei para homem também. Uau. Tinha um senhorzinho, inclusive evangélico, mas ele não queria ir para a igreja sem cabelo. E aí nós fizemos uma peruca para ele. E ele foi todo serelepe, todo bonitinho para a igreja, que era o que ele queria, né? Então, tem muita gente que não entende. Mas projeto para fazer peruca, cara, vai perder e vai ficar um escalpelamento ou perder por causa do câncer, né? Você não quer aparecer daquele jeito. Algumas não, colocam lenço, enfim, mas para algumas faz uma diferença. Inclusive tem uma história bem bonita do Mato Grosso, que me ligou o prefeito de lá, amigo nosso, falou assim, Silvia, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer um casamento. Falei, eu tô aqui em Rondônia, como que eu vou ajudar a fazer casamento? Não, é porque a noiva estava bem, o câncer voltou, ela teve que voltar a fazer a quimioterapia. Já estava marcado? Já estava marcado, já tinha buffet, já tinha isso, já tinha aquilo, e ela não quer casar, e o noivo tá louco, porque ele quer casar com ela de qualquer jeito. Meu Deus. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, pais, me manda então uma foto de como era o cabelo. Eu acho que foi a peruca que a nossa equipe fez com mais amor. Não que as outras não tivessem sido, mas com... É porque tinha um propósito muito claro ali, né? A união, o casamento, daquilo que significa. Nós encaminhamos para ela essa peruca, inclusive no meu Instagram tem essa noiva, ela tá de costas, a gente deixou a identidade dela. E não parece que ela estava careca. Um cabelo lindo, um vestido lindo, uma igreja linda lá do Mato Grosso. Foi o casamento e o noivo, depois marido, me ligou, agradeceu. Então, a peruca já fez com que nós conseguíssemos unir pessoas para que o casamento pudesse acontecer. Realizações, é muito gostoso. Né? É muito gostoso, é muito gostoso. O trabalho voluntário é algo assim que só quem está dentro, como você falou, tem pessoas que olham, mas é um projeto que faz peruca, é porque não conhece a realidade, né? Então, assim, existem uma gama de realidade que a gente nem sonha da necessidade de pessoas que pra gente, como nós não vivemos, a gente não sabe qual é a dor daquela pessoa, mas só quem vive. Por isso que eu acho que tudo que a gente passa tem um propósito. Você tinha um propósito, né, de passar pelo câncer, porque olha o quanto você faz por pessoas, porque você sabe exatamente assim, a dor, porque você conviveu, não porque você ficou sem os cabelos, né? Como você falou,
caiu pouco, né? Aham. O voluntariado vem na sua vida como, assim? Porque na sua casa você via alguma coisa? Eu mesmo, assim, eu via muito a minha mãe, minha avó é minha referência também, porque ela vivia me chamando, eu dirigia muito cedo, ela dizia assim, olha, venha que eu vou na casa de fulano. E lá vai eu no carro com ela e levar a cesta básica. Que legal. E conversar, e rezar, não sei, na casa de quem, porque tá doente. Então, para mim, é uma referência. E a sua? Na minha casa, assim, a minha mãe sempre foi muito bondosa. Daquilo que ela sempre fez, ela sempre compartilhou. Mas nós tínhamos pouco para repartir. Eu aprendi a fazer social aqui em Rondônia mesmo, entendeu? A empresa a qual eu trabalhei durante 15 anos, que foi o grupo SGC, a Rede TV, a dona Ana, aí eu aprendi a fazer esse social com ela, é uma família muito solidária, os Burgax. Então, a gente conseguiu aí fazer muitos projetos, como o Dia do Bem, idealizado por eles, e a gente ajudando. E depois isso ficou. Aí eu tive o câncer, eu vi a dificuldade das pessoas, falei, caramba, eu tô curada, eu tô bem, mas eu não posso deixar que aquelas pessoas ainda continuem ali ou que algumas também passem por algumas dificuldades, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando que eu fundei o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer do estado de Rondônia, que é o GAP, até hoje ainda funcionando, e a gente está muito feliz com o trabalho. E depois, quando a gente teve a oportunidade de ter um cargo público, de ser uma representante da população, enquanto vereadora lá em Ji-Paraná, fazer a Casa Rosa, que a gente começou com um mamógrafo usado, começando esse atendimento de câncer de mama, que é o que mais acomete as mulheres. E depois, quando a gente teve a honra, a glória, as bênçãos de Deus de estar no cargo de deputada federal, fazer o Centro de Prevenção de Câncer, que era o meu maior sonho. Eu sempre tive, nós ganhamos o terreno, eu mendiguei para muitos políticos para que eles entendessem que nós precisávamos de um centro de prevenção. Mas ninguém me ouvia, eu chorava, eu xingava, mas eu entendi depois, Simone, que não estava no coração dessas pessoas. Estava no coração da Silvia, eu não podia querer que aquilo tivesse incutido no coração deles. Eles não tinham passado por isso. Quem passou foi a Silvia. Então era eu que entendia. No entanto, que nós fizemos esse prédio e nós entregamos funcionando em 1 ano e 2 meses. Nem postinho de saúde é entregue em 1 ano e 2 meses. E a estrutura, né? Às vezes acontece... entrega, mas depois está faltando um mobiliário, está faltando um equipamento. Não, nós fizemos em 1 ano e 2 meses, entregamos funcionando, com ressonância, com tomografia, com centro cirúrgico, com profissionais, abriu as portas, desceram a fita, os profissionais estavam lá para falar, a senhora precisa de um atendimento? Então isso foi um choque que a população de Rondônia sofreu, mas que deixou um legado. Olha, não se permite mais inaugurar obras públicas sem funcionar, porque há possibilidade de fazer dessa maneira e isso que seja seguido por aí. Que bacana. Mas o voluntariado, assim, quando a gente pensa em voluntariado, você está muito forte nisso, né? Muito mesmo. Eu gosto muito, Simone, porque é muito forte na sua, é uma marca sua. Eu falo que, independente de estar na política, isso falando de pessoa, o voluntário tem que sempre existir na nossa vida. Você faz um trabalho fantástico, 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 porque os dons que Deus nos deu, ele tem que ser compartilhado, igual você. Com a sua profissão de dentista. Você vai lá e ajuda outras pessoas. Eu, dentro do que eu posso fazer, eu também continuo fazendo. Então, ajudar as pessoas é de suma importância, porque foi para isso que nós vivemos em comunidade. Então, a comunidade, ela tem que estar presente, um ajudando o outro. Isso é maravilhoso. Eu tenho feito dentro... desse trabalho político, eu na primeira oportunidade encaminhar 6.900.000 só para entidades sociais. Foi o maior legado de recurso público encaminhado para entidades filantrópicas. Não são todas que têm a documentação para receber recurso federal, que o sistema ainda é muito burocrático, mas todas aquelas que apresentaram documentação tiveram oportunidade, inclusive todas as APAES do Estado tivemos oportunidade de ajudar.
Que maravilha, né, Silvia? Beneficiar tantas pessoas. É gostoso demais. É muito bom. E assim, como você falou, você já teve essa luta de ficar buscando, de chorar, de gritar, de xingar. Só que tudo tem o seu tempo, né? Era para você realizar e não para o outro, né? Porque estava no seu coração. Verdade, verdade. Demorou 10 anos, sim, mas a gente não desistiu. E é o que eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas. Sabe. Às vezes a gente não entende os propósitos, a gente quer daquele jeito, nós somos seres humanos, acha que a gente está certo em tudo e a gente não está, né? E Deus vai colocando essas coisas na nossa frente para que a gente possa entender quais são os desígnios que Ele tem para a gente. Com certeza. E a política entrou como na sua vida? Você antes, alguma vez você pensava em ser política? Você olhava alguém e falava, puxa vida, eu admiro essa pessoa, se eu tivesse um cargo, ou enfim, como que surgiu isso? Essa história é bem interessante. Eu queria ser bancária, porque imaginava que trabalhar num banco pudesse me dar a garantia de ter uma vida melhor financeiramente para minha família. Mas eu não sou boa de exatas, eu sou boa de humanas. Quem é comunicativa eu nunca tive essa aptidão. E aí eu falei, eu fiz técnico em contabilidade, terminei porque tinha que terminar, mas não me via depois fazendo uma faculdade. Eu nunca fui focada em política, não tinha admiração por nenhum político, nada. Mas a política surgiu para mim porque eu comecei a fazer um trabalho social muito grande em Ji-Paraná, através do grupo de apoio. Era com ações com as unidades móveis que a gente trazia uma vez por ano, com os trabalhos que nós fazíamos de assistência mesmo às pessoas portadoras de câncer. E isso as pessoas começaram a falar, poxa, você precisa ser vereadora. Falei, não, pelo amor de Deus. E nisso, esse grupo de apoio a qual eu fundei falou, olha, a gente fica o tempo todo pedindo apoio a vereador, o tempo todo pedindo apoio a ciclano, a fulano, nós podemos ter uma representante. Falei, mas eu não quero, quem que a gente vai? Não, a gente quer você. E nisso meio que me colocaram na parede. Eu falei, tá, eu posso até tentar, mas eu não sei pedir voto, eu não sei como é que faz isso. E fui meio emburrada. E nesse meio emburrada, em cima da hora, todo mundo já tinha anunciado quais eram os candidatos, eu fui no último tempo mesmo. E nós conseguimos ter a maior votação de toda a história de Ji-Paraná. Foram 3.777 votos, ninguém mais teve essa quantidade. E o interessante que nós fizemos, a Ivete está até aqui me acompanhando, nós andamos todos os bairros a pé. Eu não tinha combustível para abastecer o carro, era tudo muito caro. Sim. Em 2012, eu investi em R$950, que era a única coisa que eu podia gastar. Era o que eu tinha, eu estava com problemas de saúde com os meus pais, então era prioridade, eu não iria tirar de outro lugar para colocar em campanha. Então, não tinha combustível para abastecer. Então, ele ia, o carro, no início do bairro, e andávamos ele todo a pé. No início era bom, porque você chegava e andava. Mas quando você andava o bairro todo para voltar, no início do bairro, aonde estava o carro, cansada, aí algumas pessoas recebiam bem, outras xingavam, enfim, tem tudo isso. E foi dessa maneira, desse trabalho... olhando nos olhos, pedindo oportunidade, meio que sem fazer aquela coisa profissional, era uma coisa de alma, de coração. Sim. Olha, eu tô aqui para pedir uma oportunidade. E isso se tornou um volume muito grande, graças a Deus. Foi dessa maneira. Porque iniciou como vereadora e depois como vereadora. Veio... Tem alguém assim que te... alguém especial que te incentivou muito, alguma pessoa... Sim, na época eu trabalhava na Rede TV. Sim. E a dona Ana e o senador Assir me incentivaram bastante, mas foi a dona Ana quem me convenceu. Sim. Porque nós éramos muito próximas e eu já tinha falado para o Assir que eu não queria ser candidata, né? E ela com jeitinho me convenceu, falou, não, vai que a gente te ajuda. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu me tornei vereadora, consegui ser reeleita. Perdi uma eleição que eu fui candidata a deputada estadual. Tive voto, mas devido à legenda, pessoas que tiveram 2.000 votos a menos que eu conseguiu,
estar na Assembleia Legislativa, e depois eu vim de uma maneira muito sem esperança para ser deputada federal em 2018, e a população e Deus me agraciou com um mandato, que estamos aí até hoje, agora no segundo. Que legal. É uma responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade, é um cargo de poder. Sim. Que nos dá a oportunidade de mudar para melhor muitas vidas. Nós estamos salvando vidas todos os dias através do Centro de Prevenção. Estamos vindo aí com um projeto novo agora para abril, a qual deixei o convite contigo, do Centro de Reabilitação. Nós vamos cuidar agora de pessoas com deficiência. Que maravilha, né? Isso antes, eu até lembro que algumas pessoas já vieram aqui, o Thiago já meio que ajudou a fazer, entrar em contato em Brasília, no SARA, ficar aguardando. Então quer dizer que hoje, agora, a partir de abril? 3 de abril. 3 de abril. Vai ter um centro onde vai... Explica um pouquinho mais, Silvia. Isso, a obra já está pronta, certo. Os equipamentos estão comprados. Eu sempre falo que eu sou uma preta metida, porque nós compramos equipamentos do Chile e da Suíça, os que são maior referência em reabilitação motora, já estão prontos, testados. E nós vamos atender ali inicialmente as deficiências motoras. Tem muito acidente de moto em Rondônia. Porque tem muita moto, né? Então, muitas pessoas estão aí com essas dificuldades. Hoje, o melhor tratamento é no Sara Kubitschek, mas o rondoniense tem que andar 3.000 quilômetros. Nem sempre tem possibilidade de ir, nem sempre encontra vagas para todos. Então, a gente traz mais perto, com mais eficiência, com mais tecnologia. Depois nós vamos trabalhar outras deficiências, auditiva e visual, aquelas próteses de ouvido, né? Aqueles aparelhinhos que hoje o mais baratinho custa R$6.000, nós vamos entregar gratuitamente depois de uma avaliação. Então, é devolver a dignidade. A pessoa que é deficiência, ela já sofre preconceito. Com certeza. O Estado não oferece tudo o que ela precisa. E aí nós estamos de maneira muito ordeira trabalhando para que nós possamos conseguir ter tudo isso que nós queremos e precisamos, que é realmente dar esperança para essas pessoas que tanto precisam. Sim. Nossa, maravilhoso. Parabéns, tá? Pelo Obrigada. Projeto. Eu quero conhecer, com certeza. Vá. Nós temos lá um equipamento chamado Locomat, que ele ajuda no movimento das pernas e dos braços. E tenho as peças para as crianças, as peças para adulto. Eu fico encantada. Eu, quando uma chego tecnologia lá, assim, surreal, né? É uma tecnologia que nem o Sara Kubitschek tem, que é referência. Você falou que eles vão até vir visitar. Eles foram convidados, eles vêm para conhecer a tecnologia que vem para Rondônia. Por que a gente investiu tanto? São R$32 milhões. Porque nós já estamos atrasados. Então, nós temos que recuperar o tempo perdido. Sim. Enquanto os lugares já estão caminhando, nós estamos parados. Então, nós não temos que andar, nós temos que correr. E o tempo correr contra o tempo. Trazer essa mobilidade para essas pessoas, devolver essa dignidade, cuidar dessas pessoas que são tão sofridas. Com certeza. Vai ser muito bom, eu estou muito feliz. Vai ser emocionante, né, poder entregar. Amém. Ô Silvia, a sua relação com o Hospital do Amor começou porque você fez o seu tratamento lá? Não. Você acredita nisso? A maioria das pessoas pensam que eu fiz. Certo. Eu fiz a minha operação. Eu perdi a minha mama esquerda, infelizmente. Certo. Lá no Espírito Santo, porque quando a gente tem algum problema, a gente quer mais saber da barra da saia da mãe. Sim. Você viu que eu me emociono todas as vezes que eu falo da minha mãe, porque é a pessoa mais importante da minha vida. E vim fazer o restante do tratamento aqui. E aí eu vi a deficiência do que era o tratamento em Rondônia. Mas sobrevivi. Só que as pessoas me diziam... Você estava já como vereadora ou não? Não, foi bem antes. Foi 6 anos antes. Certo. 6 anos antes. E aí, depois que eu finalizei o tratamento, as pessoas diziam, mas por que você não fez em Barretos? É o melhor lugar. Eu falei, mas eu não sabia. Falei, não, mas eu vou lá conhecer. Eu juntei um dinheiro, fui lá em Barretos, para ver se aquilo realmente existia. Eu me apaixonei tanto e eu sou atrevida, eu quis conversar com o presidente, que é o Henrique Prata. Sim. Hoje me tornei amiga dele, nós somos parceiros. E ele chegou para mim e falou assim, você quer ser coordenadora da sua cidade? Falei, quero.
E nesse bate-papo, vem para ser coordenadora. Eu falei, cara, você precisa levar alguma coisa para Rondônia. Ele falou, não, começa trabalhando lá e vamos ver como é que vai ficar. E aí começamos a fazer os leilões, fazer as festas e me tornei amiga. E hoje já tem 15 anos que eu sou voluntária. Esse voluntariado, ele é a minha alma, é a minha vida. E graças a Deus aí é uma parceria de alma, uma parceria para a vida toda. Que maravilha. E é interessante assim que eu falo que o Hospital do Amor, ele proporciona, além de salvar, meu Deus, de dar todo esse suporte para pessoas que estão doentes, né? Faz com que tanta gente seja voluntária. Verdade. Né? Porque é uma oportunidade. Eu sei que muitas vezes nas minhas redes sociais, doutora Simone, eu queria ser voluntária no seu projeto. E no meu projeto não tem muito como agregar mais pessoas, por enquanto. E aí, assim, eu falo, gente, quantas pessoas gostariam de ser? Porque experienciar ser voluntário é algo divino, assim, que todos deveriam ter essa oportunidade. E o Hospital do Amor, ele proporciona isso também. E eu acho interessante o quanto ele movimenta pessoas para isso, né? E Rondônia é um estado literalmente voluntário. Verdade, não é? Verdade. Proporcionalmente, eu já ouvi falar que aqui a arrecadação é uma das maiores do Brasil? É a maior do Brasil. A maior. A maior do Brasil. Meu Deus. O exemplo disso é Ouro Preto. Sim. Que tem uma das maiores arrecadações, depois Ariquemes surpreendeu, mas enfim, são as maiores. E o homem da mão calejada é que traz tudo isso, entendeu? Nossa, é claro, tem grandes fazendeiros, pessoas, mas o povo participa muito com relação que doa uma galinha, que doa um pano de prato. Então isso é muito gostoso. Por que também? Porque quem passa por ali sabe que o tratamento é um tratamento de primeira linha. Sim. Não tem nada de segunda. E humanizado, Humanizado. Né? Então, Nossa. É dessa maneira. Então, quem que não teve alguém, ou que não passou, ou que um vizinho, ou um parente que não tenha passado por essa doença, então todo mundo se sensibiliza. Com certeza. E aí, tendo um hospital que saiu do interior de São Paulo para fazer uma filial em Rondônia, o povo realmente abraçou e isso é muito justo. Rondônia merece, né, Silvia? Rondônia merece. Já tem 10 anos o hospital. Sim. E tem vários outros projetos. Agora o Centro de Prevenção, a reabilitação, que é lá em Porto Velho, junto com o hospital. Vai se fazer ainda uma obra só para criança. Hoje atende crianças, mas numa ala próxima aos adultos. Então, quer se fazer um específico das crianças para tirar ali do meio. Mas está tudo bem, graças a Deus. E agora eu quero saber como é uma mulher dentro daquele espaço onde você trabalha com tanto homens, como que é uma mulher nesse meio tão masculino? Não é fácil, tá? Como deputada federal. A disputa é grande. Sim. Ser mulher e ser negra. Sim. É ainda mais desafiador, né, para nós. Mas, enfim, hoje nós estamos com o maior número de mulheres na bancada, se não me falha a memória, são 99. Então, representa aí um número maior do que passado, que nós éramos em 70, aumentou quase 30 mulheres. E é um espaço que ainda precisa ser galgado, porque quem sente as dores das mulheres são só as mulheres, Exato. Não são homens. Então, para que a gente possa ecoar o desejo da população feminina, tem que ter mais mulheres. Exato. Por exemplo, a licença maternidade. Não era um homem que ia fazer, ele não pare. Então tem que ser a mulher. Sabe, né? Tem que ser as mulheres, porque tem essa vivência. Sim. Então, pra gente tem que ter mais, não é fácil, porque como é um mundo extremamente masculino, as mulheres têm as suas dificuldades. Exato. Infelizmente. Mas estamos avançando e eu sempre oriento, estimulo para que cada vez mais as mulheres possam vir ocupar esses lugares, porque tem muitos espaços ainda que têm que ser ocupados por nós. Esses dias eu até vi um Instagram, um movimento para que estimule outras mulheres a entrar na política, com reuniões lá de Brasília. Achei muito interessante, porque precisa ter esse movimento, né? E o que você acha? Porque quando você entende que a maioria do eleitorado são mulheres, por que elas não depositam mais o voto em mulher?
esse é um erro nosso. Vou Sim. colocar nosso, porque também sou mulher. Se mulher votasse em mulher, nós teríamos aí presidente o resto da vida. Sim. Porque nós somos em maioria, entendeu? Então, mas o que acontece? Infelizmente, e assim é algo que nós temos ainda que avançar, são muitos homens não acreditam que as suas mulheres possam estar ocupando. Sim. Eu mesma, como deputada, já estive em várias cidades incentivando. E eu conheci uma dessas mulheres que é uma líder. Eu falei, cara, vai ser vereadora fácil. Uhum. E era o sonho dela. E eu incentivando, ela falou, Silvia, desculpa, eu não posso. Falei, não pode? Mas por quê? Ah, meu marido não quer. Falei, mas não quer como? Não, ele não deixa, não me permite, e não sei o que, ele acha que eu não posso ir. E eu, em consideração ao amor que eu tenho por ele, eu vou atender. Sim. Mas, poxa, ele sabia do desejo dela, sabia que ele tinha, por obrigação, ter esse amor também, o zelo. Sim. Porque se eu amo meu marido, sonho, eu acolho, eu vivo também esses sonhos com a pessoa que eu quero bem. Então, que tipo de amor é esse que retarda, que não deixa a pessoa avançar naquele sonho que pode se tornar realidade? Então, nós mulheres temos enfrentado muitas dessas mulheres, elas não vão porque os seus companheiros não permitem, isso é uma realidade, porque não tem incentivo, que acha, olha, não, mulher tem que ser casa, mulher o que e mãe. Esse ambiente é muito masculino, isso você que não vai dá, estar. Mas esses espaços têm que ser ocupados, sim, porque as mulheres, a maioria delas, graças a Deus, a questão de corrupção, ela é muito pouca no vão feminino, sim. Né? Então, tem muitas coisas boas ainda que a gente tem que fazer. E você acredita que tenha muito preconceito ainda? Demais. Demais, né, Silvia? Muito. Demais, infelizmente. Preconceito por tudo. Por tudo, né? Pela indígena, pela negra, pela gorda, sim. Entendeu? Algumas que vieram realmente de uma comunidade pobre. Então tem que chegar lá mesmo e dizer, olha, eu tenho esse lugar para conquista. Então, o mesmo poder do seu voto tem o meu, né? É bater no peito e dizer, olha... se posicionar, né? Se posicionar. Eu também tenho esse espaço. Senão, engole a gente. E não é fácil ser negra no Brasil, mulher. Não é fácil. É um desafio. Super. É um desafio diário que a gente tem. Você escuta depoimentos... Porque você é uma pessoa que inspira. Você escuta de mulheres negras o que elas passam, histórias que te comovem a respeito disso? Sim, muitas, porque elas veem que o espaço que a gente representa, sim. Que a gente vai estar ali para ecoar o desejo, o clamor que elas têm. Então, por isso, a gente se torna meio que uma referência, né? E essa referência, esse exemplo que a gente quer dar para outras pessoas também, para dizer, olha, eu consegui, você pode conseguir também, para que tenha a oportunidade de estar lá. Então, são muitas coisas boas ainda que a gente precisa estar junto e fazer com que esse número aumente, que tem condições de aumentar. Agora, o que não pode é que esse tipo de preconceito, a abordagem que muitas vezes uma mulher pode levar, que paralise o progresso dela, né? Quantas coisas você já escutou na sua vida? Demais. Tá. Te paralisou? Não. Inclusive, o que você falaria para uma jovem hoje que isso pode escutar, que muitas vezes a autoestima, ela está com uma baixa autoestima tão grande de tudo que ela vive. E às vezes comentário dos próprios pais, filha, nós somos negros, nós somos pobres, porque existe esse comentário. E aí ela começa a acreditar também nisso. Só que ela se projeta para fora e lá, além daquele receio, porque há esse receio. E parece que quando você tem medo, tudo acontece com você. Verdade. Como melhorar isso? Fala alguma coisa que venha na sua cabeça para que pudesse virar uma chavinha alguém que está assistindo. Que gostoso. Essa oportunidade é importante para a gente, porque sempre tem alguém
né, para nos inspirar, para nos colocar para frente, e sempre tem pessoas também para nos colocar para trás. Sim. Tem pessoas que nos enchem de alegria, que alegra, que contagia, né? Mas tem pessoas também que nos deixa triste. O que eu diria para essas pessoas? Eu diria que você pode ser o que você desejar, independente do meio que você vive. Então, como eu, uma mulher de família pobre, negra, chegar aonde nós tivemos oportunidade, primeiro foi nunca deixar de ter fé. Né? Não se tem como chegar em um lugar sem ter fé. Com todo respeito àquelas pessoas que não acreditam em Deus, eu acredito, meu Deus é muito poderoso, né? E é Ele quem faz com que nós tenhamos a oportunidade de galgar todos os passos que a gente quiser. Sim. Mas também fazer a nossa parte de dizer, olha, eu não sou pior do que você. Eu tenho a oportunidade de fazer inclusive melhor. Uau. Porque o senso de inferioridade é para os derrotados. Mas, poxa, se eu quero ser uma vencedora, eu não tenho que deixar que esses desestímulos cheguem até a mim. Sim. Eu, quando tive câncer, eu estava em sala de aula, uma das minhas companheiras de trabalho, professora, chegou e falou assim, olha que pena, né? Você não vai mais trabalhar com a gente, você está com câncer. Se eu tivesse internalizado essa besteira que ela me falou, eu poderia ter morrido no meio do tratamento. Mas não. Eu olhei, eu ouvi, mas entrou num ouvido e saiu pelo outro. Sim. Eu não internalizei aquilo. Eu levo isso hoje a alguns lugares para poder dizer, olha, eu não ouvi, então eu não deixei me abater. Então siga em frente, porque se você tem um Deus em que você acredita que é o ser mais maravilhoso que tem nesse mundo, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele vai fazer com que você progrida. Agora faça a sua parte e não deixe que as pessoas te contagiem com coisas ruins. As coisas boas que vêm através do nosso interior, mas de pessoas também que nos quer bem, é que nos faz avançar sempre mais. Que legal! Uau, muito bom! Ai, Silvia, é muito maravilhoso mesmo. E me fala uma coisa, como lidar com as críticas como política? Gente, porque não é fácil. Não é fácil. Né? Porque existem muitos elogios, existem muitos aplausos. Eu sei que você é uma pessoa querida onde você passa, mas existe a crítica. E não é fácil. Como que você lida com isso? Simone, a crítica, quando ela é construtiva, ela nos estimula e ela nos dá muito mais ânimo para trabalhar. Certo. Porque o político ele não pode sobreviver só de elogios, porque senão ele estagna. Certo. Mas as pessoas, a população, também tem que criticar de maneira construtiva. Senão não é bom. Hoje, o que a gente vê nas redes sociais? E com conhecimento de causa, né? Porque porque às vezes critica sem saber daquilo que está acontecendo só para criticar. Certo. E muitas das vezes também não entende que nós temos mãe, que a gente tem pai, a gente tem filhos, a gente tem pessoas perto da gente que se de repente vê certo tipo de demonstração pelas redes, vão falar, poxa, estão xingando a minha filha, estão destratando. Verdade. E hoje existe muito disseminar de ódio nas redes. Muito. E isso é muito ruim. Tem pessoas que não nos conhecem, não sabem de onde a gente surgiu, o que está no nosso coração, mas que fala o que quer e isso é ruim. Isso é ruim. Você pode sim utilizar, as redes sociais foram criadas para trazer coisas boas, para trocar boas ideias, para ajudar pessoas. E hoje, infelizmente, nós vemos que muitos se posicionam nas redes de maneira destrutiva e isso é ruim. Se não for para dar uma palavra de conforto, de carinho, de aprendizado, que não dê, que deixa que outras pessoas fazem isso. Mas não é fácil, porque pensa que todo mundo está lá, todo mundo é ladrão, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e isso magoa, né? Tem muita gente boa querendo construir, é só investigar. É o que eu fiz a minha vida toda. Olha, eu estou aqui tentando uma nova oportunidade, mas investiga o meu CPF.
Saiba quem é a Silvia. Eu moro em Ji-Paraná, no bairro Aurélio Bernardi. Procure saber dos meus, ou quem está perto, ou quem me conhece, para saber quem é. Não vote em quem não sabe, não acredite em quem não sabe. Mas existem muitas críticas destrutivas que são ruins. Hoje eu já estou mais um pouco calejada, sim, vamos dizer. Porque se você internalizar tudo, como eu disse há poucos instantes, traz muito sofrimento para a vida da gente. Então a gente tem que seguir e passar o máximo de coisas boas também e mostrar que é possível fazer uma política com honestidade e com resultado também. Uau! Mas esse equilíbrio todo vem da onde, gente? Você faz terapia, lê livros, já fez alguns treinamentos? Eu rezo muito. Entendi. Eu rezo muito, maravilha. Eu oro muito. É nos pés, né, de Senhor. Todas as vezes que tem algum tipo desses problemas, eu falo bastante com Deus. Né? A espiritualidade, né? Eu não tive oportunidade, tenho o maior carinho, o maior zelo por esses profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sei do poder que eles têm, sim, na vida, especialmente dessas pessoas, de nós políticos, mas até agora, graças a Deus, é esse joelho no chão que me sustenta e que eu consigo caminhar. Choro, sim, a gente tem esses momentos ruins, mas é dessa maneira que a gente consegue, rezando bastante, orando bastante. Maravilha. E acreditando que o Deus está aí. O espiritual é muito importante, né? Isso. É o que eu falo. A base. Com todo respeito às pessoas que não acreditam em Deus, eu tenho alguns amigos que não acreditam, sim, e que eu brigo com eles também, mas é só Deus mesmo para me sustentar, só Ele para me sustentar. Então todos os dias eu tenho gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida. E o que a Silvia gosta de fazer sem estar nessa correria, sem estar na política? O que te dá prazer? Falar, meu Deus, que bom. Tem gente que gosta de cozinhar, outros gostam de ir pro sítio, gosta de ler, de ficar quietinho, assistindo Netflix. O que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar violão, eu sou uma aprendiz, então uma das coisas que mais me distrai é quando eu pego o meu violão e tento tocar, apesar que eu ainda não sei tudo, eu toco algumas músicas. E canta, porque tem a voz maravilhosa, gente. Canto, só não encanto, eu sou meio descoordenada ainda. E gosto de assistir um filme, gosto de estar entre família, gosto de realmente de curtir natureza. Recentemente, agora nós fomos para Mato Grosso, que tem umas cachoeiras maravilhosas, né? Então é gostoso estar nesses locais. Né? Eu não sabia o que era pescaria, aprendi recente, então também tem me distraído bastante, tenho gostado. Então é muito gostoso. Eu gosto da natureza e Rondônia é muito rico dessa natureza que é tão maravilhosa. Então eu gosto, Rondônia me satisfaz muito. Mas o instrumento musical é uma das coisas que mais me alegra. O violão. Muito bom. É uma e terapia, o ukulele, né? Eu tenho 2 instrumentos. Você sabe assim o quanto você inspira, porque você deve sempre receber mensagens, pessoas que também te falam. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? O que você pensa assim sobre isso quando você olha para a sua vida hoje, a Silvia? Poxa, o quanto isso é importante para você? Nossa, muito. É por isso que eu sempre quero acertar, né? Porque é muito triste quando as pessoas depositam confiança e depois elas não conseguem, como que eu poderia dizer? Elas depositam confiança em você e depois a pessoa que elas depositam acaba atraindo a confiança. Sim. Então, é um zelo constante por um trabalho sério, por um trabalho constante, de um trabalho com resultado, sim, porque hoje existem muitas pessoas que estão na área da política e que são teatrais, exato, né? Que encantam, mas que resultado nenhum dão. Então, eu o tempo todo tenho trabalhado, tenho focado para poder dar resultados. E isso é muito o melhor, né? Isso é muito importante. Quando a gente se posicionou para a saúde, a maioria dizia, mas não vai fazer saúde nunca, a saúde é um saco sem fundo. Problemático. Eu só ouvia isso.
Então, quando a gente conseguiu vencer barreiras, quebrar paradigmas, de construir um hospital em 1 ano e 2 meses, de estar trazendo um outro, e estou fazendo uma filial também de prevenção lá em Vilhena. Sim. Tem um projeto grande agora para a região do Vale do Jamari. Então, isso é motivo de alegria, de falar, olha, se é para inspirar, inspira com resultado, inspire com qualidade, sim, inspire dizendo de que é possível fazer ainda muito mais. Eu acho que é essa aí a trajetória, é isso que a gente quer que aconteça. Que maravilha. Então, quando eu falei para você no início, né, que eu disse a respeito que você esteve num momento importante, foi quando eu recebi o trailer. É verdade. Daí eu falei, Silvia, vem estar aqui presente. Você veio, você estava ainda na Rede TV? Isso, que você fizemos fez uma matéria. Eu tenho foto, então gratidão por aquele momento. Você sempre foi muito acessível. Eu fiquei tão feliz e a gente queria sempre, você teve espaço lá, até sim, pelo seu coração, pela sua inteligência, pelo jeito que você sempre quer levar algo bom para as pessoas. Eu te sigo, tenho o maior carinho pelo que você fala, quando você levanta, a exposição, o amor pelo Thiago, pelos seus filhos, entendeu? Então isso é muito gostoso para a gente. Então aquele convite para a gente foi muito especial, porque eu sabia que não era o trailer, era o que o trabalho através do trailer ia fazer para essas pessoas, entendeu? Então, era muito amor envolvido e a gente tinha que registrar isso. Então, foi só gratidão mesmo. E a gente sente, né? Por isso que a gente se conecta, porque é muito parecido. Verdade. Porque, assim, o que leva? A gente tem que falar de voluntariado. Poxa, uma mulher bem-sucedida, bem casada, entendeu? Com filhos adultos, com um filho um pouco menor, mas está fazendo algo a mais. Você poderia estar no seu quadrado, sim, cuidando da tua família, sendo remunerada, dos seus interesses. Mas por quê? O que leva uma mulher bem-sucedida que poderia estar tranquila ali, fazer o bem para as pessoas? Isso é coração, isso é alma, entendeu? Então o seu coração é muito bonito. Então parabéns, a gente vê que toda a sua família se envolve porque você transmite tudo isso, entendeu? Porque você também não faz questão de ir sozinha, a gente não faz nada só, a gente faz porque tem sempre gente, igual o Thiago tá ali, né, que é o seu produtor, ele é tudo para ti, o amor da sua vida, então isso é gostoso. É muito bom. Então você tá de parabéns, eu te sigo e todas as vezes que eu vejo, às vezes você posta com a tua filha também, sim, que mais parece ser irmã do que filha, isso é muito gostoso, parabéns. É muito bom, obrigada, Silvia, parabéns, também tenho muito carinho por você. E nós já estamos terminando. E eu quero dizer que foi maravilhoso. Obrigada. Foi incrível saber um pouquinho mais da Silvia, né, que está por trás de um mandato tão importante, uma mulher que representa e representa muito bem, muita Obrigada. Gratidão mesmo. E eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que vão assistir, para que ela se desperte para algo. Se desperte para quê? Olha, o que eu diria, especialmente para as pessoas que estão assistindo o podcast, o despertar para que todos os sonhos que você tiver, que você não desista deles. Porque tem muitas pessoas que acham, é impossível. Mas o que é impossível para você? Olha quantas coisas Deus tem mostrado na vida da gente. Algo que, de repente, eu jamais imaginava que fosse acontecer, que acontece de uma maneira milagrosa. Os milagres acontecem todos os dias na frente da gente e nós não temos a sensibilidade de saber que muitas coisas que acontecem são divinas. Então, procure sentir no seu íntimo, mas também deixar que Deus haja na tua vida, porque tem muitas pessoas descrentes achando que não é possível. É possível porque Deus existe e Ele é o Deus do impossível, e é possível porque você é retrato dele e que Ele age na tua vida. Então, é possível que realmente tudo aconteça. Então não desiste, desperte para que tudo isso que você almeja aconteça, e realmente vai acontecer. Eu sou a prova disso. Uma pessoa que quase morreu e que hoje faz da sua vida para salvar outras, para poder levar esperança
e que tem hoje uma ocupação, um cargo de poder que antes não era ocupada por uma mulher negra e pobre. Então, é possível, pode ter certeza. Que a gente siga como exemplo, que você seja exemplo também para as outras, assim como Simone inspira tanta gente. Desperte, tenha certeza que tudo é possível, que todos os sonhos podem ser realizados. Que lindo, Silvia. Obrigada. Olha, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Gente, nós vamos finalizar esse momento maravilhoso. E que momento! Não esqueça de se inscrever no canal Desperte Podcast. Não esqueça de curtir também e compartilhe com pessoas que vão se beneficiar desse momento maravilhoso. Um bate-papo que ficou guardado no coração. Muito obrigada, tá? Boa noite.